Já que depois de mais de 5 séculos e de N ciclos de etnogenocídio, o índio vive em meio a 1000 flagelos, já tendo sido morto e renascido, tal como o povo cadiveu e o Panará. Demarcação já, demarcação já. Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada, a do Tupinambá. Demarcação já, demarcação já. Já que tal qual as obras da Transamazônica, quando os milicos os chamavam de silvícolas, hoje o projeto de outras obras faraônicas, correndo junto da expansão agrícola, induz ao indicídio, vide o povo Caiová. Demarcação já, demarcação já. Já que tem bem mais latifúndio em desmesura que terra indígena pelo país afora, e já que o latifúndio é só monocultura, mas a TI é polifauna e pluriflora. Demarcação já, demarcação já. E um tratoriza, motosserra transgeniza, e o outro endeusa e diviniza a natureza. O índio a ama por sagrada que ela é, e o ruralista pela grana que ela dá. Demarcação já, demarcação já. Já que por retrospecto só o autóctone mantém compacto e muito intacto, e não impacta e não infecta e se conecta e tem um pacto com a mata, sem a qual a água acabará. Demarcação já, demarcação já. Pra que não deixem nem terras indígenas, nem unidade de conservação, abertas como chagas cancerígenas pelas feridas da mineração. e de hidrelétricas no ventre da Amazônia, em Rondônia, no Pará. Demarcação já, demarcação já. Já que tal qual o negro homossexual, o índio é tudo que não presta como quer. Quem quer tomar-lhe tudo que lhe resta, seu território, herança do ancestral. E joga o que ele quer, o que é dele já. Demarcação tá, demarcação já. Pro índio ter aplicação do estatuto, que linde o seu rincão com um reduto e blinde-o contra o branco mau e bruto que lhe roubou aquilo que era seu, tal como aconteceu do Pampa ao Amapá. Demarcação lá, demarcação já. Já que é assim que certos brancos agem, chamando-os de selvagens se reagem, e de não índios se nem fingem reação à violência e à violação de seus direitos de Humaitá ao Jaraguá. Demarcação já, demarcação já. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e estou como vice-presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília. O nosso programa, ele é retransmitido pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM, aos domingos de noite. E nas redes sociais nós estreamos mais cedo, nós estreamos no sábado pela manhã, nas nossas redes sociais do YouTube e do Facebook, trazendo para vocês sempre temas interessantes, importantes de debatermos
e pensarmos na nossa realidade do Brasil e muitas vezes de Brasília também. Hoje nós vamos falar sobre um tema que nós já abordamos em alguns momentos aqui no nosso programa, quando falamos do marco temporal, da tentativa de imposição de um marco temporal das demarcações de terras indígenas, que está atualmente em julgamento no Supremo. E na esteira desse tema, nós vamos tratar de um tema mais importante ainda, se é que a gente pode falar dessa forma, que é um tema que o indígena está hoje vivendo diariamente, que é a violência contra os povos indígenas. Ontem foi lançado um relatório, uma apresentação formal do relatório do Conselho Missionário Indigenista, o CIMI, né? E ele foi lançado ontem na Universidade de Brasília, no campus Darcy Ribeiro, e hoje eu vou ter o prazer de conversar com a professora doutora Elaine Moreira e o professor doutor Luiz Ventura. Vou pedir que vocês desde já se sintam acolhidos e bem-vindos a essa nossa casa, da Comissão Justiça e Paz, que façam uma apresentação sobre um pouquinho da história de vocês e que a gente comece a falar sobre esse tema tão importante que é o objeto do relatório, que é a violência contra os povos indígenas. Só para começar essa conversa, eu vou trazer um dado para a nossa audiência, que é um dado alarmante. Quando a gente pensa em ativistas ambientais mortos no mundo, o Brasil ocupa a 4ª posição no ranking mundial em número de ativistas mortos. Quando a gente avalia quem são esses ativistas mortos no Brasil, 80% deles são indígenas. É um dado alarmante, é um absurdo isso, e está refletido nesse relatório preparado pelo CIMI. Mas nós vamos caminhar nesse programa, ao longo desse programa, trazendo essas informações. Eu começo, então, pela apresentação da professora Elaine Moreira. Por favor, professora, a casa é sua. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, Ana Paula. Prazer estar aqui com você e com o Luiz. Bom, eu sou antropóloga, estou na UNB no Departamento de Estudos Latino-Americanos e coordeno um projeto de extensão que se chama OBIND, é o Observatório dos Direitos e Políticas Indigenistas, onde a gente diariamente pesquisa 50 sites do Estado, das ONGs, da sociedade civil, sobre tudo que é relacionado aos povos indígenas no Brasil. Então, ele tem, digamos assim, um trabalho relacionado à memória do dia a dia, do que tem acontecido no Brasil. Ele funciona desde 2016, foi o primeiro site que iniciou, logo na pandemia, né, um bloco dentro do site só sobre pandemia e povos indígenas, e ele é um projeto em parceria com o Armazém Memória, coordenado pelo Marcelo Zelic, de São Paulo, que tem esse trabalho também ligado à memória, mas uma memória mais, assim, né, de longo prazo, sobretudo do passado. Então, o OBIND é essa parceria de uma memória do presente, né? E isso que nos motivou também a organizarmos junto com o CIMI, com o Luiz, o lançamento ontem desse trabalho super importante que o CIMI tem feito já há muito tempo. Então, brevemente, esse é um pouco. Além disso, eu também participo da ABA, né, Associação Brasileira de Antropologia, e faço parte da Comissão de Assuntos Indígenas da ABA. E, efetivamente, nos últimos 4 anos, foi, assim, impressionante tudo que chega até nós, né, e a gente tenta transformar isso em ações. Somos amigos Cury no projeto do Marco Temporal, junto ao STF, e várias notas que estão também no site da ABA, né? Então, brevemente, isso. Obrigada pela sua apresentação. Vou passar a bola agora para o Luiz Ventura, professor doutor Luiz Ventura, representando o CIMI nessa reunião. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Elaine. Uma satisfação estar aqui com vocês. Eu sou Luiz Ventura, sou membro do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, e desde 2004, cheguei aqui no Brasil em 2002. Toda a minha trajetória de atuação junto aos povos indígenas tem sido no estado de Roraima, com os povos indígenas de Roraima, particularmente
com os povos indígenas na terra indígena Raposa Serra do Sol e junto ao Conselho Indígena de Roraima. E desde fevereiro deste ano 2022, estou aqui em Brasília, assumindo a Secretaria Adjunta do CIMI, e esta semana, particularmente, acompanhando as delegações de 9 povos indígenas que estiveram aqui em Brasília, com uma ampla, intensa agenda de incidências, de diálogos, de denúncias, e dentre elas um evento importante ontem no ICS, na UNB, que foi o lançamento do relatório de violência, relatório que o CIMI vem reunindo informações, ou vem tentando sistematizar informações sobre a violência que acontece contra os povos indígenas desde 1987, são 35 anos, mas de uma forma publicada, digamos, com publicações anuais. Estamos desde 2003, praticamente uns 20 anos. E, efetivamente, temos o novo relatório de violência com dados de 2021. Nós publicamos o relatório com os dados do ano anterior, e isto tem a ver com a forma como o relatório é feito, é produzido, como as informações são contrastadas, e informações que vêm da base e informações que vêm do próprio poder público. E é isso, eu acho que é um momento extremamente sério, extremamente grave no país, e creio que eventos como o de ontem, principalmente em espaços como um espaço acadêmico, como a UNB, contribuem de forma muito significativa a que as vozes dos povos indígenas sejam realmente ouvidas em primeiro lugar, né, em primeira pessoa, né, que sejam eles, o lugar de fala são os territórios indígenas, o lugar de fala são as comunidades, são as lideranças, são as organizações indígenas, e elas que relatam a violência. O relatório é apenas um instrumento, uma ferramenta que reúne todos esses relatos e coloca para a sociedade. É isso, é isso. 20 anos trabalhando em Roraima, na Amazônia, agora aqui em Brasília, tentando contribuir numa perspectiva mais nacional. Obrigada pela sua Uma apresentação. coisa, Ana Paula, eu conheci Fala, o Luiz Elaine. também em Roraima, né? Desde que eles chegaram lá, o Luiz, a Esther, depois seus filhos, né? Porque eu também iniciei meu trabalho junto aos povos indígenas lá. Então, aí também sou testemunha desse trabalho, assim, intenso do Luiz, lá no estado de Roraima. É sempre bom ouvir essas histórias, porque, assim, veja, são 20 anos trabalhando com o mesmo tema, e isso traz uma autoridade, uma propriedade muito intensa para falar desses temas que são tão duros, né? Muitas pessoas ainda não conhecem a violência que os povos indígenas são submetidos. Existe uma narrativa, eu acho que histórica e governamental, de que os povos indígenas, eles foram acolhidos de alguma forma pelos portugueses, que a interação foi produtiva e positiva, e que a nossa origem tem de ser valorizada de uma maneira em que os povos indígenas, de certa forma, sofrem um apagamento da sua cultura, um apagamento da sua história, da sua cosmovisão. Até a forma como, nas escolas, muitas vezes se trata do tema do indígena, se fala em termos didáticos do indígena, traz essa carga de apagamento cultural, né? Ou apropriação cultural. Tem as duas, é um binômio muito comum nas escolas. E não fala dessa violência. Quando a gente pensa no relatório, nos dados que eles trazem, comentaram que ontem houve depoimentos muito marcantes sobre essa violência, dos indígenas relatando esses processos de violência e da sua vivência diante dessa violência até institucionalizada, porque o próprio Estado coloca essa violência. Qual é a experiência de vocês dentro dessa perspectiva do relatório em relação a essa violência? Elaine? Não, eu acho que é importante dizer, né, já que estamos falando da atividade de ontem, quem promoveu dentro da UNB foram 3 grupos de pesquisas, isso eu acho que é bastante importante, né, além do OBIND, que é o projeto de extensão que eu coordeno, nós tínhamos o projeto do professor José Geraldo, Direito Achado na Rua, e o projeto Moitará, que é coordenado pela professora Ela Vieco,
do Direito, da UNB, da Faculdade do Direito, né? Então, acho que isso também foi um momento onde esses grupos, né, que envolvem professores da UNB, doutorandos, né, tínhamos ontem também representante dos acadêmicos indígenas da UNB, né, essa unidade, né, de doutorandos, mestrandos, graduandos indígenas e projetos de pesquisa que existe há muito tempo, né, juntos numa atividade para acolher essa discussão do relatório, também acho que é um indício disso, né, da necessidade que nós estamos tendo de falar disso, de explicitar isso. Insistimos na importância de que a gente passe a usar mais o relatório do CIMI nos artigos, né, para valorizar cada vez mais esse trabalho. E, além disso, nós tínhamos a presença da professora Alcida Ramos, que é uma antropóloga que trabalha com o povo Yanomami há muito tempo, né? A presença dela também era simbólica nesse sentido, que no caso da terra indígena Yanomami, a gente sabe que com a invasão do garimpo é um estado onde todas ataque, essas né? violências, né, se condensam, né? Todos os itens da violência estão ali condensados. Então, a presença dela também tinha essa força, né, que estão ligados às coisas. E eu acho que é isso, acho que tem um esforço grande, uma vontade grande, né, de parceria e da necessidade da gente valorizar pelo trabalho acadêmico também o trabalho produzido pelo CIMI. O professor José Geraldo é membro da nossa Comissão Justiça e Paz e foi quem articulou essa conversa hoje. Obrigada, Zé. Beijinho para você. É verdade. Enquanto estávamos ali, ele trocava o WhatsApp. Vamos fazer um programa? Luiz, me fala um pouco sobre o relatório em si, em termos de dados que ele traz e o que seriam, assim, os principais elementos desse relatório que a gente pode compartilhar com os nossos ouvintes e com quem está nos assistindo através das redes sociais. E, assim, talvez começar pelo começo. Onde a gente encontra esse relatório para ter acesso aos dados concretos, para a gente poder ler e ter a nossa experiência com esse relatório? Então, vocês podem acessar a versão e baixar a versão em PDF do relatório no site do CIMI. Ele tem um destaque agora mesmo no site. Entrando aí na parte do relatório, vocês poderão ter a versão em PDF do relatório. Esse relatório também nos últimos anos está sendo traduzido a diversas línguas, porque ele começa a ter uma repercussão também a nível internacional, em termos de incidência internacional, e diversos espaços, inclusive dentro do sistema interamericano de direitos humanos, do Sistema Universal de Direitos Humanos da ONU, começam a ter também um relatório como referência. O relatório é construído a partir das informações que chegam primeiramente da base, é um relatório construído com informação de campo, né, e através das próprias equipes missionárias do CIMI, mas também através das próprias comunidades, povos e organizações indígenas que durante o ano todo vão sistematizando, reunindo essas informações, e é isso que o relatório reúne. Mas tudo isso depois é contrastado com a informação do próprio poder público, de órgãos públicos, do Ministério Público Federal, da CESAI, da FUNAI, enfim, do Ministério da Justiça e de outras organizações sociais, para ter finalmente esse produto que é o relatório. O relatório que está aí, que vocês vão ter acesso no site, ele vem com os dados de 2021. Então, o que nos diz o relatório? Nós estamos percebendo uma tendência desde 2016, 2017, mas de uma forma muito mais marcante a partir de 2019, uma tendência que é de aumento da violência contra os povos indígenas e de intensificação dessa violência, ou seja, não somente aumenta no número, mas aumenta também nos requintes de crueldade, na intensificação e na quantidade de atores que estão envolvidos nessa violência contra os povos indígenas. Um primeiro capítulo do relatório fala principalmente da violência contra o patrimônio dos povos indígenas, que fundamentalmente contra os territórios, né? E aí se fala de tudo que está significando a omissão e a morosidade do Estado brasileiro
na demarcação de terras indígenas. Desde 2016, o Estado brasileiro não homologou nenhuma terra indígena. Nós estamos com 5 anos de pendência, num momento em que das 1.400 terras indígenas no país que o CIMI conseguiu registrar, porque esses números também são relativos no sentido que podem ser mais, são números que são dinâmicos, mas das 1.400 terras indígenas que estão hoje sendo reivindicadas pelos povos indígenas, e 870 não conseguiram concluir o procedimento de demarcação e homologação. Ou seja, estamos falando que 2 de cada 3 terras indígenas no país, depois de 32 anos depois de 34 anos de Constituição Federal, 2 de cada 3 terras indígenas não conseguiram, né, concluir o procedimento de demarcação e homologação. E isto está na base de todas as formas de violência. Isto é fundamental que as pessoas que estão nos ouvindo compreendam, porque a violência começa neste momento. A violência começa pela falta de demarcação e pela falta de proteção e fiscalização nos territórios indígenas. E aí, claramente, o relatório traz dados muito fortes em termos de invasões territoriais e casos de exploração ilegal de recursos naturais dentro das terras indígenas. São 1.294 casos de conflitos em um ano, 2021, contra os territórios indígenas. E destes aqui, mais de 300 casos de invasões possessórias e de exploração ilegal de bens naturais. E aí destacou em 2021, como vem destacando desde 2017, o que está acontecendo, por exemplo, na terra indígena Yanomami, né? E a professora Elaine trouxe a referência que a professora Alcida também e comentou ontem no evento, né? Todo o país viu o que aconteceu na terra indígena Yanomami o ano passado. Isso foi a olho vista de todo mundo. Foi para a mídia nacional, foi para a mídia internacional. As organizações indígenas na terra indígena Yanomami há anos que vêm denunciando de uma forma sistemática, de uma forma cada vez mais qualificada, o que está acontecendo lá. São mais de 25.000 garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami. E se eles permanecem aí, é porque há uma determinação por parte do Estado brasileiro de não assumir suas responsabilidades, de não ativar os mecanismos de proteção territorial e de não ativar os mecanismos de combate e de enfrentamento a isso que é um crime, porque o garimpo dentro da terra indígena é um crime, o garimpo é ilegal. E além de toda a devastação ambiental, ele trouxe uma repercussão extremamente grave sobre a vida dos povos indígenas, seja pelo aumento da violência, dos assassinatos, seja inclusive também por ter sido o vetor principal da disseminação da Covid-19 dentro da terra indígena Yanomami, seja porque dificulta extremamente ou vai junto com um desmonte absoluto da política de atendimento à saúde dos povos indígenas, também aí na terra indígena Yanomami. E aí tivemos dados, e o relatório relata isso, dados de aumento exponencial no caso da malária, no caso da desnutrição infantil. Então, o que há por trás de toda essa violência é uma violência estrutural, mas é uma violência que tem método e que tem uma determinação por parte do Estado brasileiro de criar as condições de morte, criar as condições de violência. O relatório traz o número de 176 assassinatos de indígenas em 2021, e no caso de mortalidade infantil, que é um caso extremamente grave, 744 mortes de crianças de 0 a 5 anos em 2021, e dados que ainda podem ser defasados, porque são dados que a CESAI ofereceu, sistematizou, apenas no mês de janeiro deste ano 2022. Eles continuam sistematizando a informação do ano anterior até agora. Portanto, esses dados que estão aí poderão ser maiores, com certeza podem ser maiores do que está aí no relatório. Então, enfim, são vários dados. O relatório traz um dos valores do relatório também, que além dos dados, traz as fichas concretas de cada uma dessas violências que estamos falando, onde se relata onde aconteceu, quem são os responsáveis, o que aconteceu, uma pequena ficha que descreve o ato de violência. E para concluir, eu acho que o relatório confirma aquilo que a gente já vinha percebendo de 2017 para cá, e é que estamos num cenário de aprofundamento, de agravamento da violência contra os povos indígenas, contra a vida dos povos indígenas e contra os territórios dos povos indígenas. E esse agravamento da violência tem responsáveis, lá na ponta tem responsáveis, mas tem um responsável principal, que é o próprio Estado brasileiro, que demitiu
de suas responsabilidades constitucionais, de suas obrigações constitucionais, e demitiu não por uma questão de omissão, de negligência, de falta de orçamento, de um problema que teve que olhar para outras problemáticas, não. Demitiu porque teve em pauta durante estes 4 anos de governo um projeto de morte contra os povos indígenas, um projeto de avassalamento, um projeto de entrar nos territórios indígenas para colocá-los à disposição do capital. Isso, em 2022, ainda continua se recrudescendo, Ana Paula, e com isso concluo. E é isso que os depoimentos de ontem traziam, né? Nós estamos, nos últimos 11 dias, pelo menos 7 indígenas morreram de forma violenta. E muitos dos depoimentos que ouvimos esta semana aqui eram de pessoas que vêm desses territórios. Pessoas como o Mandi, que vem da terra indígena como Xativá, que é tio do Gustavo, um jovem não, um adolescente de 14 anos, Pataxó, que foi morto a tiros na semana passada, né, por um ataque de pistoleiros. E aí tem um padrão que a gente vem percebendo de maio deste ano até agora, um padrão de aumento da violência, de aumento das emboscadas, de aumento dos ataques armados nos territórios indígenas, que é um padrão em que cada vez mais estruturado, e também temos que dizer cada vez mais com uma participação implícita ou explícita das forças de segurança, dos corpos policiais, principalmente da Polícia Militar, e cada vez mais com uma lentidão absoluta nos procedimentos de inquéritos, inclusive por parte da Polícia Federal. É um cenário extremamente grave, o país não pode fechar os olhos diante disso, o país tem que assumir suas responsabilidades diante disso, e evidentemente o Estado deve assumir suas obrigações. Nós começamos esse primeiro bloco de programa que vai ao ar na Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM, que espalha por Brasília essa notícia de uma forma bem intensa. Mas o nosso programa segue no próximo bloco nas redes sociais. Eu falei da rádio agora porque nós vamos encerrar o programa que é retransmitido nesse momento. Um pouquinho mais a gente vai fechar esse primeiro bloco e depois a gente continua falando sobre esse tema tão importante no segundo bloco, onde a gente vai abordar aprofundadamente também essa questão da tese do marco temporal, que já foi objeto de outros programas aqui da Comissão Justiça e Paz. Se você quiser conferir, você, nosso ouvinte, você que nos assiste nas redes sociais, eles foram apresentados em vários momentos. Entrando no nosso YouTube, você consegue acessar, e eu vou reforçar onde você consegue entrar, o endereço eletrônico para acessar o relatório diretamente, www.cimi.org.br, e lá em publicações você encontra o relatório na sua versão integral. Vou repetir, tá bem? www.cimi, com M de Maria, .org.br, Conselho Indigenista Missionário. Acho que no início do programa eu falei ao contrário. Perdão, errei, falei ao contrário. É cimi.org.br. Então, minha gente, nós encerramos esse bloco que vai ao ar pela Rádio Nova Aliança, agradecendo também a audiência que nos percebe na rádio, e nós continuamos a nossa conversa pelas redes sociais. Recebam todos o nosso abraço, você que nos ouve no domingo à noite. Na sequência, nós temos a palavra de Dom Paulo César comentando o evangelho dessa semana. Nós continuamos, então, pelas redes sociais. Um grande abraço a todos. A gente volta já já, quem nos acompanha pelas redes sociais da Comissão Justiça e Paz de Brasília, YouTube e Facebook, transmitindo temas importantes, temas relevantes para a nossa sociedade, e gravando, deixando disponível para você um material riquíssimo sobre a nossa sociedade, sobre os temas que agora nós precisamos discutir como sociedade brasileira para avançar no nosso processo civilizatório, nosso Estado democrático de direito. Uma última mensagem, gente, rapidíssimo, curtíssimo, 2 minutinhos no máximo, 1 minuto para cada um, uma despedida. Não, acho que esse ponto que você falou por último é a nossa grande questão. O que cada um de nós temos a ver com esse relatório? Né? Porque não é mais possível nós, seja como sociedade civil, no meu caso como professora universitária, pesquisadora, né? O que cada um de nós temos a ver com isso? Acho que esse é um tema muito importante.
A gente não pode ficar indiferente a esses dados, né? Não basta, eu acho, apenas, temos que cobrar das autoridades do Estado, etc., mas cada um de nós temos que nos perguntar o que nós temos a ver com isso. A gente vai falar sobre isso, então, no próximo bloco. Luiz. Então é isso, né? O relatório é um instrumento para transformar essa realidade. Não é um instrumento apenas para denunciar, para visibilizar, que também, mas principalmente é um instrumento para transformar. Essa é a realidade que temos, essa é a realidade que temos que transformar entre todos. E aí, o relatório, eu tenho certeza que a gente vai conseguir isso. Os povos indígenas sempre nos mostraram o caminho, sempre trouxeram luzes. Durante estes 4 anos, sempre se mantiveram erguidos, aguerridos, diante de toda essa situação, e junto com eles vamos conseguir, sim, todos juntos, transformar isso. O Papa Francisco já percebeu isso, minha gente. O Sínodo da Amazônia veio trazer essa mensagem. Acompanhem nas redes sociais do nosso programa, que no próximo bloco tem muito mais. Obrigada pela sua audiência. Um grande abraço quem nos acompanha pela Rádio Nova Aliança. Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados. É santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. Pelo poder opressor, pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões, o pão que traz humanidade, que constrói o homem em vez de canhões. Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade, do esquadrão da morte dos prevalecidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres. Olá, nós estamos aqui continuando o nosso programa pelas redes sociais. Você que já nos acompanhou até aqui, seja muito bem-vindo. Você que chega agora, depois de ouvir o programa de rádio na Nova Aliança. E nós continuamos a reunião hoje falando sobre
o relatório apresentado pelo Conselho Indigenista Missionário, CIMI, que fala da violência contra os povos originários no Brasil. O Luiz trouxe no primeiro bloco dados alarmantes, inclusive dos mais recentes assassinatos cometidos, né? E acho importante a gente continuar com o que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Que até a professora Elaine colocou também, do que a gente pode fazer para mudar esse cenário. Acho super importante a gente falar sobre isso, porque nós temos em 16 dias, exatamente 16 dias, o pleito eleitoral no Brasil. E nós, aqui da Comissão Justiça e Paz, estamos insistindo para que os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, aqueles que participam das nossas discussões, votem em pessoas que, primeiro, são a favor do Estado Democrático de Direito. Porque dentro de uma democracia a gente pode conversar sobre tudo, a gente pode discutir tudo. Depois, que dentro desse projeto de Estado Democrático de Direito, ele seja um projeto que seja inclusivo, sustentável e que respeite os povos indígenas e as populações tradicionais do Brasil. Respeitar de uma forma que vai muito além de você simplesmente deixá-los viver, né? Respeitar de uma forma de valorização. Então, com esses dados do relatório, o que a gente pode fazer para mudar a realidade do Brasil? É claro que o panorama ele está aí, o cenário está traçado, as violências acontecem diuturnamente. Mas nós, como, além de eleitores, pessoas que participam da sociedade civil, como nós podemos fazer ações e participar de movimentos que sejam contrários a essa violência, que denunciem essa violência, que se manifestem abertamente contrariamente a essa violência? Por quem a gente começa? Luiz. Não, eu queria primeiro reforçar, Ana Paula, essa primeira forma de atuação que é com a questão eleitoral. E eu acho que é absolutamente fundamental neste momento que o país está vivendo. E precisamos reforçar e frisar tudo aquilo que você colocou. E não apenas no sentido de poder ter um novo ciclo, digamos, no Poder Executivo, no governo federal, que isso é absolutamente fundamental. Que o governo federal esteja ocupado por outros grupos, né? Mas que possamos sair desta noite escura destes 4 anos que significaram tantíssima violência, tantíssima morte, tantíssimo desmonte. Mas não apenas no Poder Executivo. Nós precisamos olhar para esse Congresso Nacional. E isso também depende de cada um de nós na hora de eleger, né? Porque muitas das iniciativas legislativas que hoje estão incentivando essa violência contra os povos indígenas, estão hoje no Congresso Nacional, onde há uma ampla maioria de parlamentares que estão também comprometidos com esse projeto de morte, com esse projeto de regulamentar a mineração dentro de terras indígenas, com esse projeto de acabar com as demarcações, com esse projeto de impor o marco temporal através do PL 490, com esse projeto de continuar aumentando os agrotóxicos, ou seja, há todo um projeto aí que se lida no Congresso Nacional, e isso também é dia 2 de outubro, mas também nas assembleias legislativas e nos governos estaduais, de que nos está ouvindo, porque, e aqui no Distrito Federal, porque muitos governos estaduais começam também, e assembleias legislativas começam também a legislar contra, tentando, por exemplo, em Roraima, autorizar o uso do mercúrio, tentando impedir a destruição de mecanismos, de maquinárias tiradas do garimpo ilegal, ou seja, há uma responsabilidade absolutamente fundamental do ponto de vista ético, é uma responsabilidade que a gente não pode olhar para outro lugar, né? É fundamental. E além disso, eu acho que nós temos cada um de nós temos uma responsabilidade grande e podemos contribuir denunciando, visibilizando toda esta violência. Uma questão importante diante da violência é visibilizar. Quanto mais visibilizemos, é uma forma também de tentar diminuir, né, de tentar reduzir o que possa vir a acontecer mais para frente. Cada vez que se visibiliza uma violência num determinado estado, o que aconteceu no Mato Grosso do Sul nestes últimos 2, 3 meses, o que está acontecendo na Bahia, o que está acontecendo no Maranhão com o povo Guajajara, precisamos divulgar em nossas redes, divulgar em nível nacional e internacional, porque isso contribui a que, se não os poderes públicos
aqui no âmbito do Estado brasileiro, mas contribui também a que a comunidade internacional e a que a sociedade civil fique atenta ao que está acontecendo no extremo sul da Bahia, o que está acontecendo no Maranhão, o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, o que está acontecendo no Mato Grosso, o que está acontecendo com os arrendamentos no sul, na região sul do país. Portanto, há um compromisso, uma possibilidade grande de compartilhar, divulgar, denunciar, apoiar o movimento indígena na base, apoiar o movimento indígena nos estados onde cada um de nós vive e apoiar tudo que é essa reconstrução da sociedade civil que a gente vai precisar e muito. Não é somente mudar quem vai estar no poder, é reconstruir o tecido social, o tecido da sociedade civil para retomar um país mais plural e mais justo. Antes da professora Elaine falar, eu vou fazer uma pausa didática para a gente poder trazer para o nosso ouvinte, porque para quem lida com a questão indígena, e eu tive alguma experiência ao longo dos anos, eu trabalhei com genética de populações indígenas na minha graduação, sou bióloga de formação, e agora estou fazendo direito, terminando direito na UNB, sou orientando o doutor José Geraldo. Então, eu tive assim, uma evolução ao longo desses anos, entendendo melhor a questão indígena. É importante que as pessoas saibam que a demarcação é fundamental para resguardar as populações indígenas. É a partir do território que se definem todas as outras políticas que vão permitir aos indígenas que o seu modo de vida aconteça como eles desejam, como eles têm vontade, que a sua cosmovisão seja colocada. Quando a gente fala em cosmovisão, a gente fala, é uma palavra, vamos dizer assim, sofisticada para dizer que eles vivam a vida como eles já viveram tradicionalmente, como eles querem viver a partir de agora. Então, a demarcação, quando se estabelece um território indígena, você separa aquele território de outras porções de terra e você diz que ali eles têm o direito de usufruto pleno. Então, o Estado brasileiro reconhece que ali existe uma população indígena, um povo originário tradicional, que ali está o seu modo de vida naquele território, que aquele território é destinado a essa população e a esse modo de vida, e principalmente, que aí é que eu acho que entra a colocação, outras pessoas não podem ocupar este território. E daí você consegue restringir o acesso de garimpeiros, consegue restringir o acesso de invasores a essa terra indígena, sejam eles agricultores, sejam eles de qualquer outro nicho produtivo da sociedade. Então, os indígenas, eles podem, por exemplo, fazer contratos onde eles fazem a comodata, a cessão de pedaços do seu território para a exploração agrícola, com a divisão dos benefícios dessa exploração. Isso não tem problema nenhum. O problema é quando você não demarca, você não consegue fazer com que esse território seja respeitado e essa população continue sofrendo o ataque de grileiros, de exploradores, de pessoas que querem fazer garimpo ilegal. E a segunda parte é quando essa terra já está demarcada, que o poder público não interfere nas tentativas de invasão. Esse conflito, essa violência, ela é originada a partir dessa tentativa de invasão e dessa tentativa de ocupação desse território. O indígena defende o seu território, inclusive os dados do desmatamento mostram que nas terras indígenas demarcadas, o desmatamento é menor do que fora das terras indígenas, por exemplo, na Amazônia. Mas o conflito com os indígenas está acontecendo no Brasil inteiro, não é só na Amazônia. Na Amazônia, muito impulsionado pelo garimpo e pela ocupação ilegal dos territórios para desmate e introdução de gado, porque a agricultura não é o forte, vamos dizer assim, no caso amazônico, mas em outras regiões do Brasil, o ataque é a disputa pelo território. Então, assim, é importante a gente falar um pouco isso. Como é que essas políticas, esses projetos de lei contribuem para que a violência aumente nos territórios indígenas? Se eu tenho um discurso político que valida essa violência, que não coíbe esses ataques, eu estou apoiando, incentivando essas violências. Aí é que está a conexão do discurso do executivo com os projetos legislativos, que muitas vezes representam os interesses de pessoas que, na ilegalidade, promovem o desmatamento, promovem o garimpo e financiam alguns desses parlamentares, financiam as campanhas, financiam trocas de favores, financiam compras de terras e depois cessões, vendas por preços irrisórios de terras amazônicas, por exemplo, e aí você financia esse discurso legislativo
de que você tem que aumentar a quantidade de agrotóxicos. Para vocês terem uma ideia, na terra indígena do Xingu, você está tendo intoxicação por agrotóxico lançado na borda da terra indígena. Lança no ar, as nuvens de produto químico vão para as comunidades, elas são carregadas pelo ar até as comunidades e começa a ter intervenções de saúde nessas comunidades. Então, são todos os projetos que estão formando um arcabouço que promove essa violência de maneira direta ou indireta. Só porque a gente, às vezes, se acostuma com o mecanismo e as pessoas não têm ideia de como funciona o mecanismo político-legislativo que favorece essa violência. Então, quando a gente fala da importância de votar conscientemente em alguém que tenha um discurso que resguarde os indígenas nas suas terras, resguarde os indígenas que ocupam tradicionalmente essas terras, lembrando que muitas dessas comunidades foram empurradas para terras que não ocupavam anteriormente, que a gente vai falar um pouquinho sobre o marco temporal também, né? A violência contra o indígena, ela acontece desde o momento que o português invade o Brasil, 1500. Quando a terra era toda dos indígenas, se o português está empurrando os indígenas, é uma violência que está sendo feita. E a nossa sociedade, quando não reconhece isso e não demarca a terra indígena, está fazendo a mesma violência contra os indígenas, gente. Uma versão moderna. Então, a gente tem que falar isso muito claramente. E daí a importância de eleger um discurso do executivo que valorize os indígenas e valorize a permanência dos povos originários brasileiros nos seus territórios, e um legislativo que não favoreça projetos, ou que coloque projetos que defendam esses indígenas. Aumente o recurso para as terras indígenas, para a FUNAI, que valorize a FUNAI como sendo um apoiador da política indigenista. Então, eu fiz um recorte didático para a gente situar a nossa discussão. E agora vou passar a palavra para a Elaine, para ela continuar nesse processo de como que a gente pode mudar a realidade que está posta hoje dessa violência tão marcante contra os indígenas. Não, acho que, assim, concordo inteiramente. Dia 2 de outubro, cada um de nós temos um compromisso na hora de votar para escolher, né, o Estado democrático de direito, porque não há outra. Nós vimos nesses últimos 4 anos que não há outra possibilidade, se a gente não puder falar disso, interferir na justiça, né, ter um compromisso com a Constituição de 88, tudo fica muito difícil. E o preço a pagar nesses 4 anos, nesses últimos 5 anos, a gente pode dizer, foi altíssimo, né? E isso traduz no relatório. Eu só queria lembrar, dentro do que isso que a Ana Paula falou, as terras indígenas são da União, são bens da União, né? Então, na verdade, você ter uma terra indígena como dos Yanomami devastada, contaminada com mercúrio, é uma perda do patrimônio da União. Todos nós brasileiros perdemos com isso, né? Ontem, por exemplo, uma das falas esqueci o nome dela, Luiz, você me ajuda, do Maranhão, que falou dos guardiões da floresta, né? Pessoas que estão ali lutando contra as queimadas. Algumas pessoas morreram defendendo, né, tentando proteger o seu território das queimadas que estão sendo violentas esse ano. E a outra coisa que eu queria trazer para a nossa conversa é que os povos indígenas estão na Amazônia, estão em todos os estados brasileiros e estão também nos espaços urbanos, né? Então, ali também nós temos um compromisso, né? Ontem, a estudante indígena, que hoje é doutoranda no direito, Programa de Direitos Humanos, a Suliette, ela lembrava, né? Nós também aqui no espaço acadêmico enfrentamos o racismo, né? A hora que a gente toma um ônibus, a hora que a gente vai num hospital, nós também estamos enfrentando o racismo. Então, nesses espaços, nós também temos que estarmos atentos a isso, né? Como que eu lido numa sala de aula, né? Como que no transporte coletivo eu estou lidando com isso, né? Nós temos vários testemunhos de pessoas, tem um testemunho muito forte, que o Moitará, inclusive, fez uma nota no seu site, e está lá se alguém quiser conferir,
de uma aluna indígena que foi cuspida dentro do campus por uma senhora que passava no mesmo espaço com ela. Então, o que significa, isso foi em 21 ou 2020, o que isso quer dizer? Em 2020, 2021, no espaço dentro da Universidade de Brasília, uma pessoa que se sente no direito de cuspir numa aluna indígena na UNB, né? Então, a situação é muito grave, né? Então, essa questão do direito, do racismo, que todos nós estamos implicados, a sociedade brasileira está implicada nesses dados, né? O assassinato acontece no município, né? Os traços de crueldade que o Luiz trouxe são traços de crueldade que são relatados desde o século XVI, né? E volta de uma forma... Eu estou dizendo de crueldade no sentido de você... como aconteceu com o Bruno, né? No assassinato do Bruno, você esquartejar um corpo, você jogar a parte de um corpo, é disso que a gente está falando, né? Então, o racismo tem uma crueldade que, se a sociedade brasileira talvez não se comprometer com uma questão da sua própria memória como sociedade, né? E aí eu chamo a atenção no capítulo 5 sobre Memória e Justiça, que foi escrita pelo Marcelo Zelic. Quer dizer, eu acho que a gente vai ter, a sociedade brasileira, não dá para passar de 22 para 23 apenas pelo processo eleitoral. O processo eleitoral é fundamental, nós temos que fazer esse passo para garantir a democratização no nosso país, mas vai ser preciso, eu acredito, a gente passar por um tipo de comissão de reparação, de justiça e paz. Eu acho que esses espaços são fundamentais, porque não é possível, a gente não pode passar para 23 e apagar. Eu acho que a questão do marco temporal, que é um processo de apagamento, né, a gente não pode se comprometer com isso, nem no Supremo Tribunal Federal, com o apagamento, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso, que é estabelecer uma data onde esses povos terão direito e onde não terão direito. E eu acho que, da mesma forma, a gente não pode passar para 23 fazendo de conta que nada aconteceu nesses últimos 5 anos. Foi muito grave esses dados que o CIMI registrou a cada ano, que os indígenas relataram ontem, né? Eu acho que a gente vai ter que passar por um processo de memória, não sei, não estou achando outro nome aqui, né, para que isso não se repita. Eu acho que a sociedade civil, a academia, né, a gente vai ter que pensar em algo, né, que nos leve para 23, para os próximos anos, como uma sociedade mais responsável, mais comprometida, mais antirracista, porque é muito grave realmente tudo isso que está acontecendo. Eu acho que é importante a gente falar sobre essa tese do marco temporal, para quem não acompanhou os programas anteriores, porque eles, inclusive, também foram retransmitidos, né, pela Rádio Nova Aliança, no 103.3 FM e no 710 AM, no nosso programa, quando ainda era sábado de manhã. Mas é importante a gente falar do marco temporal, porque o marco temporal, ele essencialmente estabelece uma data, a partir da Constituição de 88, para que as terras indígenas que estivessem ocupadas naquele momento tivessem a oportunidade de serem reconhecidas. Então, ele cria um momento zero no Estado brasileiro, é como se antes disso não tivesse nenhuma história do Estado brasileiro, para as terras indígenas especificamente, onde só aqueles territórios ocupados naquela data de promulgação da Constituição é que poderiam ser objeto de estudos para a demarcação de terras indígenas. Quando a gente coloca dessa forma, parece uma coisa muito absurda, não é? Luiz, fala assim, um pouquinho sobre isso, como que o CIMI está atuando nesse apoio aos indígenas, que inclusive se manifestaram no Supremo Tribunal Federal. Os advogados indígenas, já formados advogados indígenas, manifestaram-se nessa ação do Supremo Tribunal Federal,
e colocar claramente como é um absurdo você pensar num marco temporal para a demarcação dos povos que são originários do Brasil. Então, é justamente isso, Ana Paula. A Constituição Federal de 88 determinou que o direito dos povos indígenas a seus territórios é um direito de caráter originário. Isso significa que é um direito que precede a própria formação do Estado brasileiro. E essa determinação da Constituição de 88, na verdade, dialoga com tudo que tinha sido a tradição constitucionalista do Estado brasileiro. Então, era uma tradição que já vinha, que a Constituição Federal reafirma, reforça ainda, a tese do marco temporal, que de alguma forma ressurge nestes últimos 8, 9, 10 anos, depois do julgamento do caso da Raposa Serra do Sol, vindo das elites políticas e econômicas deste país, o que diz é tudo o contrário, que o direito dos povos indígenas não seria originário, mas que os povos indígenas somente teriam direito ao território se comprovassem que lá estavam no dia 5 de outubro de 1988. A data da promulgação da Constituição. Se isso fosse comprovado, que lá estava nesse território que reivindicam, portanto, então o Estado teria que demarcar e homologar. Mas isso é um absurdo. Além de ser inconstitucional, porque fragantemente, né, escancaradamente, né, confronta a Constituição Federal, é absolutamente imoral a tese do marco temporal, porque você está negando e apagando toda uma história de séculos de roubo, de expropriação dos territórios dos povos indígenas. Claro que tem comunidades de povos indígenas que não estavam no dia 5 de outubro de 88 no seu território, porque justamente tinham sido expulsos, mas estavam disputando esse território. Claro que estavam disputando poder reassumir esse território. Então, é absolutamente imoral. Mas, além disso, é absolutamente insustentável a tese do marco temporal. Por quê? Porque isso significaria que a maior parte das 870 terras indígenas que eu falei antes, não teria nenhuma viabilidade de demarcação e homologação, aumentaria a violência contra todos esses povos indígenas, e além disso, algo que Elaine tinha trazido também antes, e você, Ana Paula, hoje a demarcação dos territórios indígenas é absolutamente fundamental de um ponto de vista também de preservação ambiental para todos, né? Onde tem segurança jurídica, onde tem demarcação de territórios dos povos indígenas, é evidente, está suficientemente demonstrado que há uma diminuição da devastação ambiental. E isso interessa a todo mundo. Portanto, é insustentável pensar que hoje, com essa tese do marco temporal, a maior parte das terras indígenas, inclusive algumas já homologadas, poderiam reverter e deixariam de ser consideradas como terras indígenas. E o Supremo Tribunal Federal, e através do relator, do ministro Fachin, declarou, a partir de um caso que veio de Santa Catarina, do povo Xoclen, um caso muito particular do território do povo Xoclen, em que o Estado de Santa Catarina estava pleiteando uma parte do território tradicional do povo indígena Xoclen, que tinha sido esbulhado, tinha sido expropriado durante todo o século XX, e isso está mais do que demonstrado. A partir desse caso particular da terra indígena Xoclen, o Supremo Tribunal Federal decidiu declarar esse caso do Xoclen como um caso de repercussão geral. O que significa isso em termos jurídicos do Supremo? Que, na verdade, aquilo que seja determinado para esse caso particular vai servir para todos os casos de todos os processos de terras indígenas que estão em alguma instância do Poder Judiciário. Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal já não passa a julgar o caso particular da terra indígena Xoclen. O Supremo Tribunal Federal passa a julgar qual é o entendimento constitucional. O direito é originário ou o direito tem um marco temporal? Tem uma data zero, que seria o 5 de outubro de 88. Evidentemente que nós estamos aguardando e confiando que o Supremo Tribunal Federal, que tem a missão institucional de zelar pela Constituição, essa é a sua principal missão institucional, e nós estamos confiantes em que o Supremo Tribunal Federal confirme o que diz a Constituição, que os direitos dos povos indígenas são originários, e, portanto, a tese do marco temporal seja definitivamente superada. Infelizmente, esse julgamento, que já iniciou em 2021, vem se protelando, vem sendo adiado permanentemente uma e outra vez. A última vez que estava em pauta era o dia 23 de junho, e infelizmente o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu retirar de pauta.
Nós estamos agora em outro momento no Supremo Tribunal Federal, com outra pessoa na presidência, que é a ministra Rosa Weber. A maior parte dos ministros já manifestaram publicamente seu entendimento de que o caráter originário dos direitos dos povos indígenas é o que a Constituição, é que o espírito da Constituição claramente diz. E, portanto, o que estamos, e os povos indígenas principalmente, é querendo que esse julgamento seja retomado quanto antes. Por quê? Porque protelar essa decisão significa manter a insegurança jurídica nos territórios, significa manter os processos de não demarcação dos territórios, e, sobretudo, significa manter esse ambiente de incentivo à violência, né? Então, é absolutamente necessário que o Estado brasileiro, desta vez, através do Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, bata martelo já nesse sentido e diga, não, o direito é originário e, portanto, todos os territórios e já tem que se retomar a política de demarcação de terras indígenas. Não é que a política de demarcação está paralisada pelo julgamento, está paralisada por uma decisão de Bolsonaro, mas o julgamento é absolutamente fundamental para que a demarcação dos territórios indígenas avance, para que a segurança jurídica volte, para que a violência diminua, para que os povos indígenas recuperem aquilo que é absolutamente fundamental. Ana Paula, você falava antes, o território é a base de tudo, e é a base de tudo, e é a base dos outros direitos. Quando a gente fala de direito a uma educação diferenciada, a uma saúde específica diferenciada, isso passa também fundamentalmente pela garantia dos territórios. Então, esta semana com as delegações, e com isto termino, esta semana com as delegações aqui em Brasília, creio que foi muito importante. Segunda-feira foi a posse da ministra Rosa Weber como presidente do Supremo Tribunal Federal. Por primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal, no cerimonial de posse, houve a convite e representação indígena. 3 lideranças indígenas prestigiaram o cerimonial de posse da ministra Rosa Weber como presidenta, e depois, ao longo da semana, as delegações indígenas tiveram a oportunidade de falar com 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, dentre eles também a própria ministra Rosa Weber, para conduzir isto, né? Para dizer, estamos aguardando que o Supremo coloque em julgamento de novo o recurso extraordinário e confirme o caráter originário de nossos direitos. Absolutamente fundamental que isso aconteça quanto antes e que isso coincida com um cambio de ciclo político também no nosso país a partir das eleições. Obrigada. Só uma coisa que eu queria acrescentar, Ana Paula, Fala, pedir licença. Elaine, por Eu favor. acho que tem um dado, Luiz, que apareceu ontem na fala do Davi Guarani. Ele é tão violento, a tese do marco temporal, porque nós temos 305 povos no Brasil, né? A Constituição, ela garante a cada um desses 305 povos, sem contar dos isolados, que talvez nem dê tempo da gente falar aqui, mas ela garante o seu modo de ser desses 305 povos, de acordo com a nossa Constituição. Incluindo no seu modo de ser, desses diferentes povos, tem a sua forma de resistência. Não há uma única forma de resistência entre esses 305 povos. Então, mesmo a reivindicação jurídica de demonstrar que eles estavam ali, que eles estavam reivindicando, etc., essa forma de resistência ela é múltipla. Tem povos que fizeram resistência, tem povos que permaneceram ali porque quiseram ficar próximos dos locais onde estavam enterrados os seus entes queridos. Tem diversas formas de resistência em relação aos seus territórios. Então, impor que a única forma reconhecida pelo Estado brasileiro seja uma resistência, uma reivindicação jurídica, é a negação do modo de ser dos 305 povos. Então, na origem desse projeto, dessa tese, ela é inconstitucional, ela é violência, porque há formas diferentes de resistir no seu próprio território, né? Às vezes, a forma de resistência é sair daquele território para preservar a vida, né? Às vezes, a resistência é continuar falando a história daquele lugar onde eles viviam, mesmo que eles não estejam lá. Então, a base, né, a base mesma dessa tese do marco temporal, ela é violenta, porque ela escolhe uma única forma de resistência. E não é possível, né, diante da diversidade de povos que nós temos, né?
Então, assim, eu queria só reforçar esse tipo de resistência, desse tipo de arbitrariedade que está dentro, né, intrínseca ali na tese do marco temporal. Olha, nossa conversa, uma conversa muito profunda e muito necessária nesses tempos agora, nessa véspera de eleição, onde a nossa audiência, os nossos ouvintes, eles têm a oportunidade de escolher um voto consciente que valorize, entre outras coisas, né, entre outros vários aspectos, a questão indígena, a resistência dos povos originários, a permanência desses povos como originários, né? Porque no fundo a gente está discutindo isso, se o seu reconhecimento vai acontecer a partir da Constituição de 88 ou se é um reconhecimento de que eles sempre estiveram aqui e que nós é que somos, vamos dizer assim, os povos que tentaram colonizá-los, que invadiram seus territórios, que promoveram diversas violências, até violências ocultas, como, por exemplo, a disseminação de doenças, que lá em 1500 era um aspecto oculto desse contato, né? O contato trouxe doenças e dizimou as populações indígenas. E é importante dizer que isso aconteceu num passado não tão longínquo, né? Durante a ditadura militar também. E durante a ditadura militar temos casos relatados, documentados da disseminação de varíola como uma técnica institucionalizada de disseminação desses povos. Isso é muito importante a gente saber, que a violência lá de 1500, ela não está tão longe dentro dos documentos que nós temos, né? A gente está falando da década de 70, né? E podemos falar agora na pandemia com os invasores das terras, né? É importante colocar que talvez ela só esteja um pouco mais suavizada em termos do discurso oficial institucionalizado, de não ser uma diretriz política aberta, de você, por exemplo, você vai lá e vai disseminar um vírus que mata aquela população. Isso é uma diretriz factual, vamos colocar assim, de extermínio, né? Mas ela existe de uma maneira talvez um pouco mais sofisticada dentro do discurso de você falar que é permitido o contato de garimpeiros com indígenas, a invasão dos seus territórios, a disseminação, por exemplo, de Covid-19, doenças como o alcoolismo, a própria violência sexual também é relatada, eles usam da violência sexual contra mulheres indígenas para que as lideranças cedam partes do território. Então, assim, como é que você vai permitir, você como liderança indígena, que aconteça uma violência contra as mulheres do seu povo para manter uma parte do território? Isso não é um tipo de escolha que valoriza a dignidade da pessoa humana. Isso é uma escolha que não dignifica a nossa sociedade, que é moralmente abominável. Então, assim, nós temos que nos colocar contra eu chamo isso de pseudo-escolha, sabe? Porque uma alternativa como essa não deveria nem existir em primeiro momento. Então, a gente dá um passo atrás e falar, não, só um momento, isso não é parte da nossa sociedade, nós não queremos que seja parte da nossa sociedade. Mas, gente, a nossa conversa foi maravilhosa, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês. Palavras finais, uma despedida. Sintam-se à vontade agora para esse momentinho de despedida. Eu queria só agradecer a oportunidade, né, e reforçar que dia 2 de outubro, cada um de nós, né, vamos ser chamados a falar também sobre isso, sobre a violência que o CIMI trouxe nesse relatório, e a gente não vai poder se furtar disso. Obrigada, muito obrigada pela sua participação, Elaine. Luiz. Agradecer também a Ana Paula, eu acho que é um espaço fundamental, agradecer mais uma vez pelo espaço de ontem na UNB e a professora Elaine por possibilitar esse momento. E eu acho que, diante de um momento tão extremamente grave, dessa noite escura, eu acho que a gente tem que fortalecer as luzes, né? E seguir em marcha. Eu acho que os povos indígenas sempre insistir nisso, né? Os povos indígenas sempre demonstraram uma capacidade impressionante, né, e muito sábia nesse sentido de continuar determinados, organizados, firmes, apesar de tudo que estavam vivendo
e continuar esperançados em que as coisas iam mudar. E eu acho que isso tem que ser levado hoje para toda a sociedade brasileira. Temos uma oportunidade absolutamente única daqui a 15, 16 dias para começar a transformar as coisas. Tenho certeza de que isso vai acontecer e de que a violência relatada nesse relatório vai ser superada. Essa é a missão do relatório, que a violência seja superada, por isso visibilizamos, por isso denunciamos. Obrigado. Obrigada a vocês, obrigada a você que está conosco na nossa retransmissão pelas redes sociais, que nos acompanhou também pela Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, em nome da Comissão Justiça e Paz de Brasília, eu agradeço a presença de vocês dois aqui neste programa. Foi um programa maravilhoso, um programa que é necessário para trazer para a sociedade brasileira esses aspectos que são invisibilizados, notoriamente invisibilizados e apagados da luta indígena, e o nosso desejo, Luiz, é justamente que seja superado, que a gente realmente exerça o que está na Constituição, que nosso país seja um Estado democrático de direito, fundado na dignidade da pessoa humana, e que acolhe todo e qualquer um que está no seu território, digo como o Brasil. Veja como é importante a questão do território. A gente também se identifica como brasileiro a partir do território, e que a gente possa identificar também os povos indígenas, valorizar e respeitar a sua cultura e a sua cosmovisão a partir desse espaço do território, da terra indígena, que continuem as demarcações, que sejam respeitados os povos indígenas. Muito obrigada, gente. Quem quer acessar o relatório, nós vamos deixar o link aqui embaixo da descrição do vídeo. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Já que depois de mais de 5 séculos e de N ciclos de etnogenocídio, o índio vive meio a 1000 flagelos, já tendo sido morto e renascido, tal como o povo cadiveu e o Panará. Demarcação já, demarcação já. Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada, a do Tupinambá. Demarcação já, demarcação já. Já que tal qual as obras da Transamazônica, quando os milicos os chamavam de silvícolas, hoje o projeto de outras obras faraônicas, correndo junto da expansão agrícola, induz ao indicídio, vide o povo Caiobá. Demarcação já, demarcação já. Já que tem bem mais latifúndio em desmesura que terra indígena pelo país afora, e já que o latifúndio é só monocultura, mas a TI é polifauna e pluriflora. Demarcação já, demarcação já. E um tratoriza, motosserra transgeniza, e o outro endeusa e diviniza a natureza. O índio a ama por sagrada que ela é, e o ruralista pela grana que ela dá. Demarcação já, demarcação já. Já que por retrospecto só o autóctone mantém compacto e muito intacto, e não impacta e não infecta e se conecta e tem um pacto com a mata, sem a qual a água acabará. Demarcação já, demarcação já.
que não deixem nem terras indígenas, nem unidade de conservação, abertas como chagas cancerígenas pelas feridas da mineração. e de hidrelétricas no ventre da Amazônia, em Rondônia, no Pará. Demarcação já, demarcação já. Já que tal qual o negro homossexual, o índio é tudo que não presta como quer. Quem quer tomar de tudo que lhe resta, seu território, herança do ancestral. E joga o que ele quer, o que é dele já. Demarcação tá, demarcação já. Pro índio ter aplicação do estatuto, que linde o seu rincão com um reduto e blinde-o contra o branco mau e bruto que lhe roubou aquilo que era seu, tal como aconteceu do Pampa ao Amapá. Demarcação lá, demarcação já.